Romário Luiz Tancredo, popularmente conhecido como Romário da Farmácia, né? Sou candidato a prefeito do Partido Republicanos, nosso partido é o 10, né? Nosso slogan é Porto Belo, uma só família, né? Agregando a família do nosso município. Porto Belo fica no meio de Bombinhas e o acesso à BR-101. Consequentemente, a cidade enfrenta o tráfego pesado de sua cidade e também precisa dar conta de garantir o acesso de todos os visitantes de Bombinhas. A infraestrutura da cidade, o trânsito, as ruas, calçadas, vias de acesso acabam pagando um preço alto por isso. Bombinhas cobra um pedágio urbano para amenizar os impactos ambientais. Como Porto Belo encara o custo dessa alta demanda de visitas? Fica uma pergunta voltada integralmente na mobilização urbana, né? Pavimentação e mobilização urbana. Quanto à mobilização urbana, primeiro nós temos que entender que a BR-101, que é a artéria de acesso para Bombinhas, vindo de Florianópolis e vindo de Curitiba, todo mundo entra pela BR-101, que é duplicada. Hoje ela já não suporta mais o turismo de massa, esse período de temporada, né? Isso colocando o trânsito em colapso. Nós temos em nossa proposta de governo, no Sertão do Valongo, que é um bairro nosso, no Sertão e o Sertão de Valongo, às vezes o pessoal fala só Sertão, mas tem o Sertão e o Sertão do Valongo. Na divisa ali termina o município de Tijucas e começa Porto Belo, que nós chamamos de o quilômetro zero. E a nossa proposta de governo é justamente facilitar, pavimentar uma avenida que seria o quilômetro zero lá no trevo do Sertão do Valongo, vindo até a BR-101, naquele viaduto que liga a governador Celso Ramos. Então, a gente tiraria da BR-101 um público muito grande. Nós interligaríamos o Sertão do Valongo, né? Teria a mobilidade para esses bairros ter mais acessibilidade, mesmo no verão e inverno na nossa cidade, e também teríamos o acesso para quem vai para Tijucas, Canelinha, São João Batista, que liga Blumenau até a BR-470, inclusive. A 281 também seria beneficiada. Porto Belo não tem saneamento básico. Isso impacta diretamente na qualidade da água das praias e na saúde da população. Qual o seu plano para reverter essa realidade? Pensa em concessionar o serviço a uma empresa privada ou está satisfeito com o serviço prestado pela Casan? No quesito serviço da Casan, é um operador hoje que trabalha em Porto Belo, né? O novo marco regulatório de saneamento básico, ele contempla o processo licitatório, né, de empresas que queiram participar do processo de saneamento básico do nosso município. Nosso município, em todos os municípios e em todos os estados do Brasil, ele regulamenta. Então é o seguinte, falando em quesito saneamento básico, hoje em Porto Belo não é feito 1 metro de cano para que possa fazer o tratamento do esgotamento, que todo mundo sabe que é o esgoto, efetivamente o esgoto. E também não é só esgoto, é água potável. O saneamento básico ele contempla o lixo orgânico e o lixo reciclável, né? E águas pluviais também, para os alagamentos, que hoje é muito comum na nossa cidade, mas que precisamos sim. E isso é uma promessa de governo, nossa proposta de governo, para no primeiro dia nós chegarmos junto à Casan e exigir dela que ela já comece a fazer um projeto, porque já existe um encaminhamento que foi abandonado ao longo dos anos atrás, de uma empresa privada que começou e não terminou, teve alguns problemas lá de ordem financeira que não cabe aqui a gente relatar. Mas a gente tem a intenção sim de 2021, no primeiro quesito é saneamento básico. A minha proposta de governo é o saneamento básico. O mole do Rio Perequê é uma solicitação antiga dos moradores da cidade que tradicionalmente vivem da pesca. A prefeitura chegou a buscar recursos em Brasília quando uma mancha negra surgiu na praia de Perequê. Por que essa obra não saiu do papel? Olha, eu não saberia dizer por que não saiu do papel, porque eu não estou na administração, né? Mas eu sei dizer que em função dessa mancha que foi vista numa vista aérea que deram lá, uma mancha de esgoto, e aquilo levou um caos na nossa... Em plena temporada, que fique bem claro, em janeiro, os turistas, veranistas e os banhistas foram todo mundo embora. Deixaram o comércio, a população que vive do quesito turismo, aluguéis de casa, apartamentos, comércio de uma forma geral. O povo foi embora e deixou essa nossa população totalmente desamparada financeiramente. Foi um caos. E daquela época, fazem mais ou menos 5 anos que aconteceu isso, porque na campanha anterior nós já tínhamos comentado sobre isso, não foi colocado uma mangueira e um cano sequer para amenizar esse problema. Então todos nós sabemos, hoje a nossa praia de Porto Belo, a nossa praia do Perequê, toda a nossa orla, lá está a placa imprópria para banho. Você pense bem,
Se está imprópria para banho nesse período, imagina quando tiver o turismo de massa, como é que nós vamos suportar e como é que a população vai ver? O que é que vai acontecer? Pode acontecer novamente a mancha e novamente o pessoal vão ter que se debandar indo embora da nossa cidade, deixando a nossa população praticamente ao relento, vamos dizer assim, né, financeiramente. Porto Belo ficou abaixo da média nacional do IDEB até o 5º ano, mas nas séries finais até o 9º, Porto Belo surpreendeu e foi a única cidade da região a atingir o objetivo do Índice Nacional de Educação. Além de ter ficado abaixo da média nos anos iniciais, as reclamações na educação são com falta de vagas em creche e a necessidade de melhoras e ampliação de escolas. O que o senhor pretende fazer para a educação de Porto Belo? Para a educação de Porto Belo, nós vivemos num município pequeno ainda, vai crescer no futuro, mas hoje nós temos que fazer o que é básico. Básico na saúde, básico na educação, básico no transporte, básico na mobilização. Fazendo o básico nós conseguiríamos suprir as nossas necessidades. Nessa minha caminhada, como eu falo, eu não sou ainda não estou administrando a prefeitura, né? Eu serei o futuro prefeito, mas eu estou ouvindo as necessidades da população. E por incrível que pareça, hoje ainda a necessidade da população, que é o pedido das mães, que é justamente a ampliação e a criação de novas creches. Porque uma mãe que trabalha fora e deixa os seus filhos na creche, ela pode engordar o seu orçamento familiar, fazendo a sua sustentabilidade financeira. Então é um quesito que nós não podemos jamais deixar de atender a necessidade dessa população, ou seja, dar amparo para nossas crianças. Isso é fundamental na educação. Falta de atendimento médico nos postos, demora nas consultas para especialistas, dependência das cidades vizinhas para os serviços de emergências são alguns dos problemas na saúde. O senhor e sua família são usuários do Sistema Único de Saúde? O que pretende fazer de melhorias pela saúde de Porto Belo? Sim, eu sou usuário do SUS. Eu vou falar o seguinte, eu passei agora por uma situação muito difícil, a minha esposa está sendo tratada lá no Hospital Universitário, o HU, né, que é SUS, né, é um hospital federal. Né, todos nós, de uma forma ou de outra, qualquer tratamento mais abrangente cai no SUS. Não adianta que ele cai no SUS. Eu sou bem sincero falar que nós temos um posto de atendimento, uma UPA, Unidade de Pronto Atendimento, que atende até meia-noite. Já existe uma estrutura que está preparada para atender 24 horas. É aquilo que eu falo. Se nós temos um posto que hoje já atende a população até meia-noite, não custaria nada. Nós estendemos esse atendimento 24 horas. Depois, logicamente, sabe que a demanda é grande e aí a gente vai ampliando o posto conforme nós temos as necessidades vão aparecendo. Eu creio que a saúde ainda não espera, é tudo muito súbito. A gente, na madrugada, precisa de um médico, então vai no posto mais simples que seja, que tem um médico para atender e dar o direcionamento para aquele paciente, é fundamental. Na madrugada, fica à mercê da madrugada, o povo não tem para onde correr, então tem que ir para Itapema, Balneário Camboriú, Itajaí ou até mesmo Florianópolis. Mas não podemos esquecer também do tratamento odontológico, que a UPA também pode atender o tratamento odontológico, que é muito comum, emergencial também no caso de dentistas, que as pessoas às vezes trabalham o dia todo, sentem uma dor de dente à noite, aí vai lá no posto, vê o que está acontecendo e não perde aquela noite de sono e de descanso, porque no dia seguinte tem que trabalhar. E aí, esse atendimento faz com que a população viabilize ainda o seu trabalho, sabendo que à noite ele pode fazer um tratamento odontológico, também nesse quesito. A Ilha do Xurma é um dos atrativos turísticos da cidade. A atracação de navios de turismo representou um incremento econômico importante. Também é famosa a Praia do Caixadaço, que atrai centenas de embarcações para a cidade. Esses atrativos turísticos proporcionam, na sua visão, retorno econômico? Quais as novidades na gestão de turismo para Porto Belo, se o senhor for eleito? Eu primeiro falo do saneamento básico. Quando se fala em turismo, o nosso maior patrimônio que Porto Belo tem hoje é a nossa água. Água do mar, a Mata Atlântica. E a nossa água do mar, como eu falei, sem o saneamento básico vão estar lá as placas impróprias para banho, que já é o primeiro, é o cartão de visita. Em vez de estar lá, volte sempre, eu chego e aproveita nossas praias, está uma placa imprópria para banho. Então, para nós precisamos olhar esse quesito e com responsabilidade. Quanto à ilha, é uma obra que Deus deu e está sendo explorada, né, no turismo. Né? Isso já está, lá é uma empresa privada e está fazendo seu trabalho muito bem feito. Quanto ao Caixadaço, ali nós temos hoje um turismo de massa, já mesmo no inverno, né, aquelas embarcações de turismo, ali, lanchas, etc. Tal, inclusive está tendo problema na nossa cidade lá, do barulho, da bagunça, né, etc. Tal. Eu penso que nós temos que ter turismo com qualidade. Então, aquela população ali
comunidade do Araçá, são uma comunidade simples, humilde, os pescadores são as pessoas muito humildes, acolhedoras, mas nós temos que ter essa responsabilidade de dar essa sustentabilidade para viver com harmonia para aqueles que vão aproveitar o Caixadaço, daquela beleza natural. Aquilo tem que ser compartilhado com os turistas, mas não podemos esquecer que lá existe uma comunidade. Quanto aos navios que vêm, é eminentemente dizer, qualquer ação voltada ao turismo que possa trazer essa população para a nossa cidade, isso aumenta a renda do nosso município. Porém, nós temos que ofertar pontos turísticos para esses turistas que vêm para a nossa cidade. O senhor é farmacêutico, sem experiência em política partidária ou em administração pública. O seu vice é comerciante, também sem experiência na área. Vocês estão em chapa pura para disputar a eleição contra o atual prefeito, que montou uma coligação com 12 partidos. Como convencer o eleitorado a votar no senhor numa eleição em que aparenta ser tão fácil a reeleição do atual prefeito? Com certeza, boa pergunta. Bom, primeiro pela credibilidade que nós temos perante a sociedade. Somos dois, Romário e o Wilson Jacques, popularmente conhecido como Cueca, né? Até quando fala cueca todo mundo ri, mas o Romário está sem cueca hoje, o Romário está com cueca, essa pessoa que vive a harmonia, nós. É necessário porque assim, nós somos dois da mesma idade, 62 anos, né? Já pessoas vividas, experientes, família. Ele tem 3 filhos, eu também. Ele tem 4 netos, eu também, por coincidência, né? Famílias maravilhosas, graças a Deus. O maior patrimônio que nós temos é a nossa família, né? É tudo muito divino. Muita coragem nós tivemos também para encarar esse pleito eleitoral diante das dificuldades que hoje, com a pandemia do Covid-19, né? Eu fiquei em isolamento um período em função da doença da minha esposa, mas nós somos candidatos porque nós temos por gratidão a nossa cidade. Nós queremos mostrar para a nossa cidade e levar a nossa experiência da administração privada para dentro do público. Atender a população com harmonia, respeito e carinho, como a gente atende no balcão da farmácia. Atende com carinho, respeito, com toda a população, e a gente vê que hoje a população entende que essa nossa experiência vai ser fundamental para que nós possamos humanizar a nossa prefeitura. Nós temos que levar a experiência, porque hoje o Pacto Federativo, volto a falar nisso, hoje o Paulo Guedes fala direto, vai ser menos Brasília e mais cidade. Então, nós temos que preparar a nossa cidade para esse Pacto Federativo quando chegar. Nós temos que ter uma prefeitura enxuta, não pode ser a maior empresa de empregados no nosso município. Então, nós queremos que essa experiência seja envolvida para dentro da nossa prefeitura municipal.